Quando nós trabalhamos com cadeias de caracteres, existem algumas operações mais básicas que podem ser realizadas por meio da utilização de uma biblioteca chamada CString. Qual o objetivo disso? Que você tenha a sua tarefa facilitada, não precisando implementar operações que são básicas para manipulação de texto. Então aqui eu vou mostrar algumas das principais funções que você tem nessa biblioteca CString. Veja aqui no site c++.com, que é o manual da linguagem C que a gente usa para consultar aqui na disciplina. Eu tenho a listagem das funções da biblioteca CString. Então, por exemplo, tem a função strcpy, que seria para fazer uma cópia de uma string. Então essa função recebe dois parâmetros, duas cadeias de caracteres, copia o conteúdo do segundo parâmetro para dentro do primeiro. Nesse caso, o conteúdo do primeiro parâmetro é apagado. Eu tenho aqui também a função strcat, que seria uma concatenação. O que seria isso? A junção. Então tenho duas cadeias de caracteres, dois parâmetros, quero adicionar ao final do conteúdo do primeiro parâmetro o conteúdo do segundo. Então isso pode ser feito por meio da operação de concatenação. Veja que nesses dois casos aqui, concatenação e cópia, seria perfeitamente possível que se escrevesse um laço de repetição para copiar os caracteres manualmente de uma cadeia para outra. Tá? As funções apenas automatizam esse trabalho aqui. Aqui, continuando, nós temos função também para, por exemplo, fazer a comparação entre duas cadeias de caracteres. Temos aqui a função strcmp. Então ela recebe duas cadeias de caracteres e retorna um valor inteiro como resultado, que seria 0 se as duas cadeias de caracteres são idênticas, ou então um valor numérico correspondente à diferença entre os caracteres ESC das duas cadeias, ou seja, o primeiro caractere destas duas cadeias em que eu encontro uma diferença, essa diferença é retornada. E aqui tem algumas outras funções que vocês podem consultar depois. Então deixa eu mostrar aqui alguns exemplos no CodeBlocks. Bom, quero usar essa biblioteca, então a primeira coisa é colocar um include para ela. Então include CString. Então desta forma as funções já estão visíveis no programa. Vamos criar agora aqui cadeias de caracteres. Então lembrando que, como são vetores, eu vou definir uma constante simbólica. Vamos chamar aqui de maxtxt, que limita o tamanho das minhas cadeias de caracteres. Então no meu caso aqui, 100. Vamos mostrar primeiro a função que faz a cópia. Então eu tenho char, vamos colocar aqui C1 como se fosse a cadeia 1. O tamanho dela vai ser maxtxt. Só um minutinho que travou, vai voltar. Voltou? Então maxtxt, e tem uma segunda cadeia também chamada C2 com o nome maxtxt. Então vamos imaginar agora que eu quero, por exemplo, copiar para dentro de C1 o conteúdo que o usuário digitou e armazenou em C2. Então vamos colocar aqui. Digite uma palavra. O usuário vai digitar uma palavra que nós vamos guardar no C2. Aqui, como é um caso especial de vetor, a leitura já foi feita, então tem o conteúdo em C2. Se eu quero transferir o conteúdo de C2 para C1, bastaria utilizar a função strcpy. Tá? Então o primeiro parâmetro é o destino da cópia, ou seja, C1. E o segundo parâmetro, C2, de onde saem os dados. Todos os caracteres de C2, incluindo o contrabarra zero do final, serão copiados para dentro de C1 a partir do índice 0. Então eu posso colocar agora aqui um cout para C1. Então vamos ver o resultado de C1 na tela. Cout C1. Veja, eu digitei um conteúdo, ele foi salvo em C2, foi copiado para dentro do C1 e agora eu vou mostrar o conteúdo do C1. Então vai conter o que eu digitar na tela.
Vamos colocar aqui uma palavra, vamos colocar banana. Então C1 vale banana. Vamos imaginar agora que você queira utilizar a função de concatenação. Então vamos imaginar que o usuário digita algo para C2, mas também digita algo para C1. Então digite uma palavra, salvo em C1, digite outra palavra, salvo em C2, e agora ao invés da função de cópia, vamos chamar a função de concatenação, strcat. Tá? Então se eu deixo desta forma, significa que ao final do conteúdo de C1, eu vou adicionar o conteúdo de C2, incluindo o /0 do C2. Tá? Então, a partir da posição do /0 no C1, os caracteres de C2 vão ser inseridos. Então, se eu coloco aqui como resultado C1, eu vou ver a junção das duas cadeias de caracteres. Se eu imprimo C2, eu apenas vou ver o conteúdo de C2, porque ele não é modificado por chamada nenhuma de função. Então vamos colocar aqui em C1 a palavra banana e em C2 amarela. Então veja, em C1 eu já tinha banana, ao final de banana eu acrescentei os caracteres da sequência amarela mais o /0. Veja que a concatenação não insere espaços, tá? Ela junta o conteúdo das duas cadeias de caracteres. Se você quisesse inserir um espaço aqui, seria bem fácil. Tá? O que você poderia fazer? Antes de concatenar o conteúdo de C2 a C1, você poderia concatenar justamente uma cadeia de caracteres que só contenha um espaço. Então, concatene ao final de C1 a cadeia de caracteres que contém C2. Então, veja esse exemplo aqui. Ó, vamos colocar as mesmas palavras. Então, banana, amarela. Então, a primeira operação de concatenação adicionou o espaço no final e a segunda a palavra amarela. Bem simples. Agora imagine que o usuário digita C1 e C2 e eu quero comparar essas duas palavras para saber qual vem primeiro, caso eu queira colocar em ordem alfabética. Então, como é que nós podemos fazer essa comparação? Podemos chamar a função strcmp. Essa função ela tem como resultado um valor inteiro. Tá? Então, podemos criar aqui resultado recebe o que for retornado pela função strcmp, tendo como entrada C1 e C2, duas cadeias de caracteres. Então, se C1 for igual a C2, resultado vai ter valor 0, elas são idênticas. Como é que essa função trabalha? Eu comparo o conteúdo de C1 e C2 caractere a caractere, até as duas cadeias acabarem ou até a primeira diferença de código ESC, ou seja, comparo o caractere da posição 0 de C1 com o caractere da posição 0 de C2. Se são iguais, então eu vou para o próximo caractere de ambas as cadeias, até que uma das duas ou as duas acabem ou até a primeira diferença ocorrer. Se ocorre uma diferença entre os valores dos caracteres, essa diferença é que é retornada para resultado. Ou seja, se resultado tem um valor negativo, significa que o código ESC do caractere de C1 é menor do que o código ESC de C2. Ou seja, C1 alfabeticamente vem antes de C2. E se esse resultado aqui for positivo, então é o contrário. Aqui o código ESC que saiu do C1 é maior do que o código ESC que saiu de C2. Tá? Então, vamos colocar aqui a impressão do resultado, informando C1 e C2 em ordem alfabética. Então, se resultado for igual a 0, esse caso aqui, é onde ambas as palavras são iguais. Então vamos apenas colocar na tela. Palavras iguais, ou frases, tanto faz. Então aqui as duas cadeias são iguais. Se não, se
o meu resultado for menor do que zero, significa que o código ESC, onde ocorreu a primeira diferença entre C1 e C2, o código ESC que saiu de C1 é menor do que C2. Logo, C1 vem antes de C2, por essa comparação alfabética, ou pela tabela ESC, tá? Que é o que é considerado aqui. Então, para colocar em ordem, eu deveria imprimir primeiro C1 e depois C2. Caso contrário, se o resultado for maior do que zero, então eu devo imprimir primeiro o C2 e depois C1. Porque o código ESC, de onde ocorreu a primeira diferença entre os caracteres de C1 e C2, era menor em C2. Vamos executar isso aqui para testar. Então, uma palavra, Maria, Maria. Então, ambas são iguais. Como é que a função trabalhou? Ela comparou esse M com esse M, era igual, comparou A com A, era igual, R com R era igual, I com I igual, A com A igual, acabaram as duas cadeias. Ou seja, elas foram iguais em todos os caracteres. Logo, a função retornou zero. Segundo caso. Vamos colocar aqui Maria e Mário. Então o resultado foi que Maria vem antes de Mário. Por quê? Então foi comparado M com M igual, A com A igual, R com R igual, I com I igual, A com O diferente. Então o código ESC do A é menor que o do O. Nesse caso, a função retornou um valor negativo. Então Maria vem antes de Mário. Se eu digitar o inverso, então Mário e depois Maria, ocorre que, ao comparar caractere a caractere, a primeira diferença está entre o O e o A. Nesse caso, o código ESC é maior, então a diferença é positiva. Cai no nosso else aqui do código. Então, Maria foi impresso primeiro e depois Mário. Neste código, então, eu mostrei como utilizar a função strcpy, que faz a cópia, a função strcat, que faz a concatenação, e strcmp. No slide da aula anterior, se você não viu ainda, dá uma olhadinha lá, eu mostrei como utilizar a função strlen, que retorna a quantidade de caracteres que o usuário digitou dentro de uma cadeia. Então é bem simples. Estas aqui são as 4 principais funções desta biblioteca, mas claro que você pode e deve perder um tempo para dar uma olhada nestas outras aqui que no futuro poderão lhe ajudar. Se está tendo muita dificuldade em trabalhar com cadeias de caracteres, faça uma boa revisão sobre vetores, porque você está na verdade manipulando vetores, aí está o problema. Qualquer dúvida, procure o professor.